Dirigir a Deus uma palavra de oração neste momento, agradecer por estar na sua presença, por estar na sua casa. Você está feliz de estar na presença do Senhor, meu irmão? Aleluia! Esse é o dia que Deus preparou, aleluia! Esse é um dia que nós temos a oportunidade de estar na sua presença, enquanto muitos gostariam de ter essa oportunidade, mas aprove Deus, eu e você estar aqui esta noite para adorá-lo, para servi-lo e uma vez mais ser abençoado por Ele, aleluia. Cruza a cabeça, ore ao Senhor comigo neste momento. Pai Celestial, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos dar-te graça, louvor, render-lhe adoração, Senhor, por estar, Senhor, debaixo da tua misericórdia, do céu da tua justiça, uma vez mais, Senhor, diante de ti, nos teus atos, diante do teu altar, Senhor, para te louvar, engrandecer e exaltar o teu santo nome, Senhor, junto dos teus filhos, a tua noiva, Senhor, eleita, amada, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, nesta noite, perdoa nossas fraquezas, nossas falhas, nossas insuficiências, Jesus, e olha para nós, Senhor, com o teu olhar de misericórdia, Senhor, nos purifica, nos lava, nos limpa pelo sangue do Cordeiro, Senhor, torna nossas vestes brancas como a neve, Senhor, e aceita a nossa adoração como incenso suave à tua presença, aceita a nossa súplica, o nosso clamor, e ser servido, Senhor, nesta noite, de fazer o teu querer, fazer a tua vontade neste lugar, Senhor, abençoando o teu povo, a cada um que aqui deve estar, aqueles que estão a chegar, Senhor, venham ser abençoados pela tua palavra, abençoados pela tua presença, e o teu nome venha ser glorificado em tudo. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Alguém pode tomar assento por bondade? Por aqui nós chamamos um albino. Chega aqui, meu servo. Está liberado aí, né? Isso, vem cá, irmão albino vai estar na direção do culto esta noite, no culto de missões. Nós escalamos ele e gostaríamos que ele assumisse aqui de ponta a ponta aqui, não é? Senhor igreja, você convida a irmã Bingareiro para estar cantando os hinos da harpa para a igreja. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor com o primeiro hino 227. Glória a Deus. 227. Deus amor está
Em continuação, 305. Tu és poderoso, Jesus. Nós te Maravilhoso adoramos. és tu, meu Pai. Grande é o teu nome, Senhor. Soldado só desejo, seja feroz ou bem.
Aleluia. Glória a Deus. Trabalhadores evangelhos,
breve. Graças a Deus. A gente ouve breve, vamos terminar essa batalha há muito tempo, né? Os nossos pais cantavam, os pais dos pais deles. Mas cada dia mais a gente consegue enxergar que o breve está chegando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O breve está cada vez mais próximo. É verdade. Glória a Deus por isso. Nesse momento eu quero convidar o irmão Euclides para fazer a leitura e oração para a igreja. Aleluia. Grande é o teu nome. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Muito grato estar na presença dele. Vamos fazer a leitura no livro do Evangelho de Jesus, segundo escrito por João, capítulo 20, do versículo 19 até o 23. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 20, 19 até o 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, e os pecados lhes são perdoados. E aqueles a quem os reverdes, lhes são retidos. Amém? Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da Sua presença estamos, Pai, para cultuar, para entregar o nosso melhor Jesus nesta noite. Que o Senhor tem sido com misericórdia por cada um de nós, Pai. Tem nos dado graça, tem nos dado saúde para estar aqui, Jesus. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, Jesus. Já ouvimos os hinos entoados, Pai, que falou aos nossos corações. Continue conosco e com a sua igreja, Pai, nos dando força, revestindo o teu poder, Pai, para falar da sua bondade, do seu amor com cada um, Pai. E fica conosco, Pai, eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças. Pode tomar assento com bondade, meus irmãos. Aleluia. Louvor bonito e abençoado que nós entramos ao Senhor, né? Os que esperam no Senhor. Aleluia. Subirão. Aleluia. Que bênção. É bom esperar no Senhor. Bom é esperar em Deus. Bom é esperar em Deus. Porque quando Deus faz da maneira dele. Algumas pessoas vão esperar em Deus e sempre quando não se espera em Deus dá problema. Por mais que o tempo passe, e o tempo às vezes parece que é o inimigo da fé, né? Um dos inimigos da fé. A Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece os ossos. Tudo que é demorado parece que desanima, né? Tudo que é demorado parece que a gente vai perdendo a força e a esperança, né? Mas bom é esperar no Senhor, diz o salmista. O Abraão e a Sara não esperaram e tomaram uma escrava para ter um filho e gerar a promessa de Deus. Deus não precisa das nossas atitudes para cumprir a promessa dele na nossa vida. Espera no Senhor, sirva ao Senhor, que quando Ele fizer, será do jeito dele e não dele será glorificado, né? Aleluia. Meus irmãos, nós queremos apresentar nossos irmãos que nos visitam essa noite, né? Mas antes, continuamos em oração pela nossa irmã Karina, que está hospitalizada, esposa do nosso líder de jovem, o Jonathan está ali, né? Continuamos intercedendo pela vida dela, está bem melhor, graças a Deus. E até falava essa manhã que às vezes o livramento de Deus a gente não entende, né? A gente acha que a gente precisa ser livre de todas as coisas para que mostre o livramento. Não, às vezes estar no hospital é um livramento de Deus. Às vezes estar lá no hospital é um livramento de Deus, né? Deus não nos livra às vezes das provas, mas na prova Ele dá livramento para a gente, viu? Continuamos orando pela serva do Senhor, logo vai estar com a gente, né? E também estamos felizes também, né? Irmão Claudino, né? Pastor Claudino, né? Está aí firme, forte e rígido. E eu falei para ele lá no hospital, porque ele faltou no culto de sábado aqui, foi embora.
né? Ele faltou. Agora ele vai ter que ficar 5 anos sem faltar um culto aqui agora. Esse foi o primeiro. Tem uma jornada grande ainda, né? Oh, Bárbara. Que benção. Amém pelo servo do Senhor, meus irmãos. Bom, o pastor Claudinho está se recuperando, né? E a gente sabe que a gente tem que tomar os cuidados, né? Falando, puxamos a orelha dele ali, né? Tu toma os remédios, ó. Não toma os remédios. O meu pai, tadinho, meu pai está lá naquela situação. E o meu pai é um homem de fé, né? E sabe disso, né? Mas o meu pai, ele teve o primeiro infarto. E o primeiro infarto, às vezes, né? Ele não tem como evitar. Mas o segundo e o terceiro foi por teimosia dele. Ele não queria tomar remédio. Aí veio o segundo infarto. E não quis tomar remédio. Aí veio o terceiro infarto. Aí nós começamos a dar remédio escondido para ele. Vai guardar da comida dele. Aí foi. Aí não tem mais infarto. O último foi em 2011. Mas de 2008 a 2011 ele teve 3. Né? Porque não tomava o remédio. O livramento de Deus está no remédio, viu? O livramento de Deus está no remédio. Deus deixou a ciência e deixou os médicos, viu? Não é pecado tomar remédio, não é pecado se cuidar não, viu? Às vezes está nessa situação. Meus irmãos, estamos tão felizes como o pastor Claudinho está conosco, né? Nós queremos apresentar nossos irmãos esta noite, né? Que estão nos visitando. Eu só vou fazer menção aqui do que está dizendo aqui. Irmã Andréia, quem que é a irmã Andréia? Está ali atrás, irmã Andréia, Deus abençoe, bem-vinda no nosso meio. É a primeira vez aqui, né? É a primeira vez que Deus abençoe. É aqui de Balneário mesmo. Deus abençoe, irmã Andréia, seja bem-vindo no nosso meio. Que Deus abençoe a tua vida nesta noite, tá bom? E nós temos aqui agora também convidado para pregar, cantar e chorar com a gente, pular. Agora é o seguinte, porque eu passei aqui uns 6 meses trocando o nome desse homem. Era Claudinho e eu chamava ele de Claudelino. Até eu me corrigi dele, eu perguntei um de vocês dois, agora eu não sei qual que é o Claudelino. É assim, então a culpa é tua. Se coloca em pé, pastor Claudelino, ali de Camboriú, né? Da sede, né? Deus abençoe. E acompanha a irmã Hélia está ali, tá? É o Claudinho, tá? Se eu tivesse gravado dele, primeiro não tinha dado problema com isso aqui, nós estamos ali. Amém pelo servo do Senhor, meus irmãos. Obrigado, irmão Claudinho, por essa noite aqui com a gente. Vão estar cantando, pregando e adorando o nome de Jesus. Os demais são todos da casa, né? Vamos adorar o nome de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos colocar uma saudação de bem-vindo. Vamos confraternizar, aproveitar o momento, porque é bom estar na presença do Senhor, né? É bom. E depois da saudação de bem-vindo, essa criançada bonita, nordestana, vai estar chegando aqui, nós vamos estar orando, abençoando e nós vamos para a escolinha dela, né? Vamos lá, meus irmãos. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Cumprimente os irmãos e confraternizem os irmãos.
Emerson. Vamos estar orando. E depois da oração nós vamos ver uma palavra pelo pastor Claudinho. Tem que cuidar para não trocar tudo de volta agora. Tinha acertado, qualquer coisa, confusão de novo. Vamos orar aqui pelas crianças. Levante a mão para cá, por bondade, Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, a irmã Gitana está ali, Senhor, para ministrar a aula, ser com a tua filha, com a tua serva e com essas crianças, Senhor, pequeninos teus, herança tua. Guarda, protege, cuida da saúde, entrega promessa sobre cada criança, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar assento por bondade, só lembrando os avisos, meus irmãos, que eu não passei. Amanhã, oração das irmãs, versão feminina aqui, tá? Todas as irmãs aqui. E oração com ciclo de oração masculina ali em cima na salinha. Todos os irmãos aqui, eu estou os convocando. Amanhã eu vou dar um aviso mais reforçado no WhatsApp, tá bom? Para nós estarmos aqui na oração. Pastor Claudinho, vem cá, traz uma palavra. Senhor, meus irmãos. Amém. Feliz de estar novamente com os irmãos. Passei um pedaço bem difícil, mas Deus tem dado graça. Estou Glória a Deus. A letra está desregulada um pouco, mas vai melhorar. Estamos aqui, sábado, quando eu não senti nada durante o dia, e vim no culto. Quando cheguei aqui, ajoelhei, na hora não pude mais nem levantar. E para mim chegar daqui ali na porta foi um sacrifício. Parecia que eu ia cair. Mas eu quero agradecer já as orações dos irmãos que oraram por mim. Eu sei que todos oraram por mim. Amém. Porque eu saí daqui e pensava que não voltaria mais. Fiquei dificilmente para andar, não podia andar, nada mais. A oração que os irmãos fizeram aqui no início do culto, Deus ouviu a oração. E quando eu cheguei no hospital, daqui até lá, cheguei melhor já. Já pude digitar o CPF, já podia andar. Isso é milagre de Deus. Deus ouve a oração do justo ainda. Aleluia. Se nós confiar nele e crer nele. Amém. Aleluia. É uma satisfação nós também estar com os irmãos aqui, irmão Claudinho e Claudelino. Quando eles eram bem novinhos, nós fazíamos culto e ar livre, eles estavam sempre cantando. Né, irmão? O Brás tocava e eles cantavam. E muitas almas aceitaram Jesus. E hoje estou aí firme para louvar o Senhor. Fico feliz. Gosto sempre de ouvir o programa. E é uma bênção de Deus para a nossa vida. Mas não vamos tomar muito tempo, porque queremos aproveitar bem esse novo desta noite. Porque não é sempre que estão aqui, né? É meio difícil arrumar eles para chegar na igreja, mas mandei uma mensagem para o Claudino, e logo ele respondeu que estaria aqui. Isso é a bênção de Deus. E não fique só por essa vez, mas possa vir mais vezes aqui, né? Agora, irmão, está com a incumbência agora, né? Andar junto com o Júnior, não é muito fácil, né? Mas sempre só um tempinho, né? Para estar junto com os irmãos. Glória a Deus. Amém, Jesus. E mais uma vez eu agradeço as orações dos irmãos por tudo. E creio que vou tomar o remédio, porque quando deu 3 AVC, eu não tomei o remédio, depois deu um infarto, não tomei o remédio, e agora, depois de 3 anos, foi difícil, deu muito forte. E agora eu vou me controlar um pouco. Vou tomar o remédio. Posso orar para Deus livrar, mas como a minha parte tem que fazer. Nossa parte nós temos que fazer. Porque
o que está no nosso alcance, Deus não precisa fazer por nós. Nós temos que fazer. Acho que Deus abençoe a continuação no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Esse momento convidar o dupla aí para estar louvando, adorando o Senhor aí em nome de Jesus. Só um pouquinho, que a irmã Karina está hospitalizada e ela está assistindo nós ali pela live, ali pelo celular ali, ó. Vou dar um tchau lá pro celular lá, para ela ver que nós estamos vendo ela também, ó. Deus abençoe, irmã Karina, tá? Deus abençoe. Logo vai estar com a gente aqui em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Mais uma oportunidade preciosa que Deus nos concede de estarmos na sua casa. Amém. Para adorar a Ele, né? Que bom se pudermos estar aqui nesta igreja mais uma vez. A última vez que estivemos aqui era outro irmão que estava dirigindo. Agora estamos aqui com o pastor Samuel e ficamos felizes por ele estar aqui pastoreando os irmãos, fazendo a obra do Senhor nesse Vale da Esperança, né? Aleluia. Nesse vale existe uma igreja que ora, que busca o Senhor, que evangeliza e que está com as portas abertas aí para quem quiser vir e congregar, né? Que bom que nós estamos aqui ainda por esse tempo servindo ao Senhor. Muitas coisas têm se passado, mas nós estamos em pé, não é verdade? Aleluia. O pastor Claudinho estava falando aqui, desde criança ele já nos conhece, já fez 41 anos, pastor, né? Nós já estamos aí na estrada. E o Senhor tem sido conosco, tem nos abençoado, né? Pastor Andrino, que também era o nosso anfitrião muitas vezes, né? Por onde nós passávamos, ele sempre nos acolhia. E demais irmãos, muitos já moram com o Senhor, né? Muitos pastores já foram, mas nós estamos aí servindo ao Senhor. Queremos pedir a oração dos irmãos, né? Quando forem orar, dobrar os seus joelhos. Não esqueça de orar pelo irmão Claudino e irmão Claudelino. E o meu nome eu já vim trocar o meu pelo dele, né? Agora trocar o dele pelo meu, isso é inédito, né? Só aqui no Vale da Esperança. Sabe que o meu nome não é um nome comum, né? Existe Laudelino aí, Claudino, tem bastante. Mas quando eu nasci, a minha mãe quis que eu tivesse esse nome. Era para ser Samuel. Meu avô queria que fosse Samuel. Mas a mãe não, vou colocar Claudelino, porque eu quero que seja uma dupla de cantores. Aleluia, né? E Claudine tinha 2 aninhos quando eu nasci, e ela colocou esse nome, e aí deu certo, né? A profecia se cumpriu, e nós tornamos cantores e estamos servindo ao Senhor. Já quero trazer o abraço aqui, como disse o irmão Claudino, né? Do pastor Júnior Cardoso, nosso deputado estadual. Estamos ali de assessor parlamentar dele, e estamos à disposição dos irmãos. Quando os irmãos precisarem de alguma coisa, que for possível ajudar nessa área, pastor Samuel, né? É só nos procurar, que a gente está aí para ajudar o povo de Deus. Amém? Pai do Senhor a todos. Estamos aqui, né, nessa noite abençoada, a qual Deus preparou para nós. E cada culto é diferente, né? E a gente é comparado aos pássaros, né, que Deus alimenta a gente, né? O passarinho, quando está no ninho, a mãe demora muito tempo para levar comida, ele fica piando sozinho, né? Aí é o problema, né? Pode ser que o adversário também saiba onde está, né? A mãe que venha socorrer ligeiro, né? E agradeço a oportunidade dos irmãos de Derby, o irmão Claudino também que está aqui. E eu tenho falando para ontem, eu tive um culto lá, o pastor lá revelou que eu tive um infarto. Eu pensei, meu Deus, mas eu não tive infarto. Mas estava alguma coisa trocada ali. Era o irmão Claudino infartado no meu lugar, né? Amém? Aí o irmão Claudino até foi lá em casa, viu um monte de exame em cima do sofá também. Com um monte de exame desse aí, tu é obrigado a infartar. O Andrinho apareceu para ti, tá bom, querido? Vamos cantar então, né, os 3 sangues que a Bíblia relata, a qual, né, um foi pedido, o outro foi isso, mas o sangue de Jesus é o que nos liberta, né?
esse sangue de Jesus em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Sabe que você é marcado pelo sangue de Jesus, né? Pastor, mas como é que eu sei? Porque você tem que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Se as suas vestes não for lavadas no sangue de Jesus, ela não serve para você vestir. Certa vez Jesus contou uma parábola de alguém que entrou na festa com vestes não condizentes com aquela realidade. E aí ele teve que ser retirado da festa porque não estava com as vestes nupciais. Muita gente vai ficar quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, achando que está bem vestido, mas não está. A veste tem que ser lavada pelo sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que perdoa os pecados. É o sangue de Jesus que nos dá a garantia, meus queridos irmãos, de que nós somos justificados. Então é necessário termos este sangue sempre cobrindo a nossa vida. Amém? Vamos cantar mais um aqui então? O Salmo 15. Esse Salmo 15 aqui, irmãos, eu acho ele tremendo, né? Aquele irmão que fala escondido no outro, aquela coisa toda que não perdoa, né? Hoje a gente se lê o Salmo 15, como dizia o meu parente lá, o irmão Benho, tão desviado, né? Porque é um salmo que pega nós, né? E graças a Deus que a gente tem os cultos para a gente vir aqui. Eu estava vendo esses dias aí, lá, como eu estou ali no programa Voz Missionária, a gente vê os relatos lá de fora, né? Porque aqui no Brasil está tudo bom, né? Pode fazer culto à vontade. Até os policiais fazem ronda cuidando de nós aqui, né? Por lá é o contrário, por aí, né? A gente vê que as pessoas almejam fazer um culto e não tem liberdade. Aí é difícil, né? São presos, né? São degolados, outros são amarrados, outros têm aí dificuldades em evangelizar na rua. Nós aqui não temos mais isso, né? Nós estamos vivendo num país abençoado. Vamos cantar. Senhor, quem morará contigo em lugar santo? Senhor, quem morará no teu glorioso monte? São aqueles que andam em sinceridade, jamais falaram mentira, andam sempre em santidade, vão morar no céu de luz em Jerusalém, a bela cidade. Aquele que não desfama nas escondidas seus irmãos, aquele que é compassivo, manso e humilde de coração, aqueles verdadeiros crentes que realmente vivem no Brasil. Jesus Cristo breve vem, sua igreja buscar. Vamos preparar, irmãos, deixando de murmurar. Foi ele quem falou assim um dia em seus sermões: no reino do meu Pai só entra os puros de coração, só entra na celeste luz os crentes que têm esta condição. Aquele que não desfama nas escondidas seus irmãos, aquele que é compassivo, manso e humilde de coração, aqueles verdadeiros crentes que realmente vivem oração. Amém, irmãos? Aleluia. Para servir ao Senhor e para entrar ao céu, tem que ter o coração. Deixa Deus falar com você nessa noite. Você está prestando atenção?
A mensagem dessa noite está falando de preparação para a tua vida. Aleluia. Nós precisamos estar preparados. Não é o nome de crente, não é ser crente, não é estar congregando, não é pertencer a uma denominação, mas é estar preparado. Com a passagem comprada. Aleluia. Com a passagem reservada, comprada. Ela já está paga. Você precisa reservá-la. E o dia para fazer isso é hoje. Esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo que o Senhor nos deu de presente para nós reservarmos o tempo de nossa salvação. Tem alguém que ensina por aí que uma vez que você foi salvo, salvo para sempre. Aleluia. Não é bem assim, né? A salvação é pela graça, mas ela também precisa da nossa responsabilidade. Não precisamos andar com uma cruz nas costas, não precisamos fazer oferendas, não precisamos caminhar milhas e milhas ou quilômetros com os pés descalços, nem de joelho em direção a nenhuma santidade. Não precisamos nada disso, porque Jesus já fez isso por nós. Mas nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Ele enviou seu Filho para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos entrar no céu pelas portas, sermos recebidos nas nossas moradas, que já está preparada por Ele, pelas mãos dEle. Glória a Deus, mas nós precisamos estar preparados. Como é que nós estamos? Como é que nós preparamos? Limpando o nosso coração, perdoando, amando, aleluia, né? Vivendo em comunhão, na oração, na consagração, e assim nós caminhamos em direção ao Senhor. Amém? Vamos cantar então o Trem Celestial.
Fábio para fazer oração pela oferta. Hoje é um culto de missão, irmãos, e às vezes todos nós temos a missão de trazer alguém, né? O hino que a gente cantou hoje, o da harpa, fala que a gente precisa buscar as almas e trazer para Jesus. Às vezes a gente não consegue fazer isso de uma forma tão eficaz, de uma forma que a gente gostaria, com mais ênfase, com maior quantidade, maior tempo. Mas ajudando a missão, a gente consegue abençoar os irmãos que estão aí na obra, né, que eles estão trabalhando aí. E às vezes é o chamado deles, e o nosso chamado às vezes é abençoar essas pessoas, esses irmãos que estão lá. Então, os irmãos vão tocar no coração aí, fazer uma oferta nesse momento para a missão aí. Amém? Meus irmãos, da parte do Senhor. Amém. O Albino diz que fica nervoso, mas fala bonito, né? Imagina se não estivesse nervoso. Mas vai dar tudo certo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, te louvamos, Pai, te demos graça por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido em estar na tua casa para te adorar. Temos ido e ouvido, Senhor, hinos de louvor a ti, são mensagens cantadas que descem ao nosso coração, Pai. Continua falando e usando teus filhos na continuação desta reunião. Também aqueles que vão contribuir com a sua oferta, com os seus dízimos na tua casa. Deus vem de encontro a cada um, porque o Senhor sabe, conhece a necessidade lá no íntimo, Deus. É o nosso pedido, desde agora e para sempre. Amém. Novamente com a oportunidade aí, né? É sempre bom ouvir uma modinha de viola, ainda mais carregada com a mensagem poderosa desse aí. Maravilha. Glória a Deus. Tu és santo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos cantar um hino bem antigo, né? Fala sobre o mar vermelho. Quando o povo de Israel chegou diante daquele mar, né? Já pensou com o exército de Faraó atrás, o exército mais poderoso da época? Como se fosse o exército dos Estados Unidos hoje, né? Contra aí a nossa pequena cidade aí de Camboriú. Aquele povo lá no meio da frente do mar e o exército vindo atrás, né? Mas aí eles não sabiam que quem estava comandando e guiando aquele povo era o Deus dos exércitos. Aleluia, o Deus que não precisa de nenhuma arma química, nem arma mecânica, nenhum tipo de arma Deus precisa para que nós possamos vencer a batalha. Aleluia, nós vamos adorar. Amém. Eu estava vendo uma vez a gente fica observando, né? Como Deus dá ensinamento por homem, né? Quem lembra aqui de Acabe, que alguém tirou uma flecha ao esmo, né? A Bíblia diz ao esmo, que foi lá no rei. E eu vejo, às vezes eu fico olhando assim, aqueles, lá eu sabe que Israel é a nação de Deus, né? E eles têm um controle daqueles mísseis lá em cima, o míssil deles vai de encontro ao outro lá, muitas vezes escapa um ou dois. Mas Deus deu inteligência para o homem lá de Israel, que já era do tempo da guerra lá dos filisteus lá, né? Eu vou cantar, não vou falar mais nada. Olha o mar vermelho, olha o mar vermelho, o povo de Israel
atrás e a rocha está por todo lado. Deus abre caminho no meio do mar para você passar. Aleluia. Basta ter fé. Tem que ter fé para dar o primeiro passo. Né? Aí começa com ele. Moisés reclamou para Deus: e agora, Senhor? E ele disse: Moisés, o que tu tem nas tuas mãos? Maravilha. Aleluia. Verdade. Deus te dá a arma que você sabe usar. Aleluia. Moisés ficou 40 anos de pastor de ovelhas lá nos montes de Midian, com o cajado na mão. Aleluia. Jamais ele sabia que aquele cajado um dia ia ser a arma que ele ia vencer o faraó e abrir o mar vermelho. Aleluia. Deus te dá a arma conforme você sabe usar. Pastor, eu não sei pregar, mas você sabe orar. Pastor, mas eu quase não saio palavra para orar, mas você sabe conversar. Aleluia. Sabe que o maior evangelista é o conversador, né? Tem gente que é bom de papo, irmão. Esse usa isso, irmão, para evangelizar. Aleluia. Você quer ver uma pessoa conversadora e bom de papo? Você vai no velório. Você descobre o camarada ali pelas 2 horas da manhã, 3 horas, e o cara é bom de papo. Porque é nessa hora que ele tem que achar assunto de tudo quanto é lugar. E não tem que estar bêbado, tem que estar normal. Aleluia. E assim somos nós. Cada um de nós tem uma particularidade, né? Nós temos aquele mais tímido, mas tem o mais falante. Tem aquele que pode fazer isso. Por exemplo, Claudinho, 5 horas da manhã, quem escuta o programa dele aí no Alvorada Sertanejo, ele já está lá falando 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, irmãos, eu sou mudo. Segue surdo. Aleluia. Mas cada um deu um jeito, né? Aleluia. E assim Deus usa cada um conforme a sua particularidade. Vamos adorar a Deus com mais um louvor e depois já pregamos. Amém. Falando de rádio aqui, né? A esposa do pastor Adriano ali perguntando, só um momentinho aqui se alguém tinha respondido uma pergunta que eu fiz aí, né? Há mais de 10 anos já, né? E ela gravou a pergunta. Até hoje ninguém respondeu, não, irmão. Pergunta lá, né? Que ela disse que era do tempo do pai dela. Agora imagina como eu estou velho, né? Era uma pergunta que eu fiz para o Claudelino, que é formado aí. Era uma matemática de equalização para achar o X da questão ali, né? E conta a história lá que um gavião chegou com as rolinhas e disseram para ela assim: bom dia, minhas 100 rolinhas. Daí ela disseram: não, 100 rolinhas seremos nós, com mais um tanto de nós e mais um terço, e você, seu gavião. 100 rolinhas nós seríamos nós. Até hoje ninguém descobriu quantas rolas tinha lá. Vamos cantar o Mar Tenebroso. Sempre ter a paz de Deus.
oração do irmão Paulo, dele para a palavra da sequência. Aleluia. Agradecemos com a paz do Senhor, amém? Amém. Oramos pelo servo do Senhor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de tua presença, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, e acreditamos que o nosso louvor e a nossa adoração tem chegado até o teu trono. E queremos também, Senhor Deus, que o Senhor virá em resposta aos nossos corações através da tua palavra, Pai. Usa uma vez mais o teu servo, Senhor Deus, que nós possamos sair deste ambiente totalmente diferente da forma que nós entramos, Pai querido, nessa nossa oração no teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aproveito que estamos em pé, vamos abrir a Bíblia. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 1, aleluia, versículo de número 6 em diante. Aleluia. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, quarto livro da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, quinto livro, né? Do Velho Testamento, quinto livro de Moisés, aleluia. Capítulo de número 1, versículo 6 em diante, até o 8, vamos ler a palavra do Senhor. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos na Arabá, e a região montanhosa, e a baixada, e ao Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Podem tomar assento, queridos? Aleluia. Estamos na presença do Senhor. Esse culto é um culto de adoração a Deus. Tem como tema o culto de missão, né? Um momento de reflexão que a igreja reserva para nós refletirmos sobre o trabalho missionário, sobre a necessidade que a igreja tem de avançar. A igreja do Senhor Jesus nessa terra, ela tem como finalidade o evangelismo. Jesus deixou escrito, né, falado, está lá em Marcos 16 e 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordenança que Jesus deixou para a igreja, a evangelização. Além disso, a igreja precisa da oração e da comunhão. Oração, comunhão e missão. Esse tripé nunca pode faltar numa igreja que quer ser vitoriosa. Uma igreja fria, ela deixa de orar, consequentemente, deixa de ter comunhão e, consequentemente, deixa de evangelizar. A igreja não é uma associação em que se busca associados através de promessas, talvez de receber em troca aquilo que investiu, né? A igreja não é um grupo de empresários que se reúnem para fazer o seu lucro multiplicar. A igreja do Senhor Jesus não é uma empresa que se investe para daí vender alguma coisa e lucrar com essa transação comercial. A igreja também não é um movimento político em que as pessoas vêm para esse grupo para deter o poder ou para ter poder sobre as outras pessoas, para governar cidades, estados, países, não. A igreja do Senhor é um grupo separado, tirado do mundo para fazer a obra que Jesus determinou. E que obra é essa, pastor Claudelino? A salvação
das pessoas. Aleluia! A proclamação do reino de Deus. Essa missão, ela jamais pode ser deturpada, meus queridos irmãos. Não pode ser de maneira nenhuma invertida ou realizada de maneira que não tenha esse objetivo principal, que é o de ganhar almas, de trazer pessoas que estão perdidas no mundo, precisando de uma luz para o seu entendimento. E através da palavra de Deus, que é a nossa arma, nossa ferramenta principal de evangelismo, porque se nós sairmos falando outra coisa, falando de nós mesmos, ou falando de outra pessoa, se nós formos pregar o Evangelho de Jesus, levando adiante de nós informações sobre governos, sobre a Bolsa de Valores, sobre qual que é a melhor forma de ganhar dinheiro hoje em dia, ou se nós formos falar sobre estudos seculares, nós não vamos ter nenhum objetivo. Mas se nós formos falar, quando formos evangelizar, sobre a necessidade que o homem tem de se arrepender e de voltar-se para Deus, aí nós vamos obter êxito. E aí nessa noite eu trouxe essa mensagem aqui para os irmãos, porque o povo de Israel, diz lá em Êxodo capítulo 33, e versículo 17, Moisés falou que o povo de Israel foi um povo separado por Deus. Eles estavam escravos no Egito, mas Deus tirou eles do Egito para levá-los para a terra de Canaã. A terra de Canaã é um território que foi prometido por Abraão, Isaac e Jacó. Quando Abraão estava lá na sua terra, em Ur dos Caldeus, uma cidade fabricante de ídolos, Deus chamou Abraão e disse: sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu, diz a Bíblia lá em Hebreus, que ele saiu sem saber para onde ia, mas pela fé ele saiu caminhando, porque ele já esperava não uma cidade terrena, mas uma cidade celestial. Abraão já havia avistado a Nova Jerusalém quando já estava lá, quando recebeu a sua promessa. E por onde ele caminhou, quando ele estava lá no deserto, debaixo dos carvalhais, deitado, descansando, o Senhor apareceu para ele e disse: Abraão, conta as estrelas do céu, vê se tu pode contar as estrelas, porque assim como são as estrelas dos céus, será a tua descendência. Abraão disse: Senhor, mas como que será minha descendência? Nem filho eu tenho. Não, mas tu vai ter um filho. E Abraão já estava com uma idade avançada, e a sua esposa, quando ouviu essa mensagem do anjo, ela riu no seu coração, mas o anjo disse para ela assim: olha, Sara, porque tu risse, daqui um ano tu vai abraçar um filho, e tu vai colocar o nome dele de Isaac, que quer dizer riso, e toda vez que tu chamar o menino, tu vai lembrar da promessa que eu fiz para o teu marido e para ti, porque tu terás um filho com essa tua idade, e vocês serão muitos e muitos, a sua descendência será grande, será como as estrelas dos céus, como a areia do mar, e dali eu tirarei o Salvador. Por onde Abraão caminhou, Deus depois deu para os filhos de Israel, é a terra de Canaã. Era um território que estava à beira do Mar Grande. Hoje os irmãos estão bem cientes sobre esse território, mesmo que está um pouco diferente do mapa antigo, mas é a mesma região. É a região que Deus prometeu para aqueles povos. Há mais de 3.000 anos atrás, 3.500, quase 4.000 anos atrás, Deus prometeu para Abraão aquela terra. E eles estão lá ainda, porque Deus é quem faz a promessa. Mas o povo saiu do Egito, guiado por Deus, como nós já cantamos aqui, levados por Deus pelo deserto. Eles chegaram no pé do Monte Horebe, no Monte Sinai.
Ali eles receberam o mandamento do Senhor, mas o povo pecou, adoraram um bezerro de ouro, começaram a se idolatrar novamente como estavam no Egito. Aí Deus chamou a Moisés e disse: olha, Moisés, eu vou fazer de ti uma nação, vou matar todo mundo que vem contigo. Deus disse: não, Senhor, não. Como que nós vamos ficar diante das outras nações? Que tu és um Deus tirano, um Deus que mata as pessoas e tirou do Egito para... Não, Senhor, perdoa este povo, perdoa, porque provavelmente, Senhor, eles estão equivocados. Moisés fez uma oração, intercedeu pelo povo, e Deus aplacou a sua ira, e o povo começou a caminhar novamente. Andaram alguns quilômetros mais à frente, chegaram ao pé de um monte, e naquela região, Deus disse para Moisés: envia os espias para espiarem a terra, que eu quero dar para vocês, e vocês vão verificar que a terra é boa. E realmente os espias voltaram. Quando eles chegaram, eles disseram: a terra é boa, a terra tem fruto, a terra produz, a terra é maravilhosa. Mas 10 espias dos 12 começaram a difamar entre o povo que ninguém ia conseguir entrar. Era muito difícil. Os guerreiros lá são muito fortes, os soldados lá são grandão. Pastor Claudino, eles disseram assim: olha, nós na vida, perto daquela gente, nós éramos como gafanhoto. Eles eram muito grandão, eles eram enormes, nós não somos nada perto deles. Eles são gente de guerra, eles são gente valorosa, as suas cidades estão fortificadas, são muralhas enormes, nós jamais vamos conseguir transpor aquelas muralhas. E começaram a fazer com que o coração do povo ficasse entristecido, e o povo começou a murmurar contra Moisés. Mas Josué e Caleb, 2 homens de Deus, 2 pessoas que entendiam o chamado, 2 pessoas que entendiam do porquê ali eles estavam, começaram a dizer: realmente a terra existe guerreiros fortes, realmente as cidades são fortificadas, realmente é difícil de entrar lá, mas é maior quem está conosco e quem está com eles. Meus queridos irmãos, Deus não gostou daquela situação, e Deus disse assim: olha, ninguém da idade aqui de guerra, ou seja, de 20 anos para cima, vai entrar na terra que eu prometi. Somente Josué e Caleb vão entrar. Ninguém daqui de 20 anos para cima vai entrar. Vocês todos vão perecer. Ninguém vai herdar a minha promessa, porque vocês murmuraram. Então Deus disse assim: ó, dê meia volta e volte de novo pelo caminho de deserto. Eles ficaram, irmãos, 40 anos andando ao redor de um monte. Pastor Samuel, de lá para cá e daqui para lá, rodando o monte e as montanhas. Já pensou, pastor Claudinho? Você está perto da sua promessa a poucos quilômetros. Alguns quilômetros mais à frente, alguns dias a mais, eles já estariam perto do Rio Jordão, atravessar o rio e chegar na terra prometida. Mas por causa da murmuração, por causa da descrença, por causa de não acreditar nas promessas do Senhor, eles ficaram rodeando ao redor daquele monte 40 anos. Aí Deus falou para Moisés e disse: olha, o Senhor nosso Deus falou para mim dizendo: olha, já estão bastante tempo rodeando este monte. Chegou a hora de vocês partir. Chegou a hora de vocês alcançarem a promessa. Chegou a hora de vocês irem em frente nessa proposta que nós temos feito para vocês. A minha promessa que eu fiz para Abraão, Isaac e Jacó ainda está de pé. Talvez alguns diziam: será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus nos trouxe para nós morrermos aqui nesse monte, nessa montanha, nesse deserto? Mas não, Deus não chama os seus escolhidos. Se é para habitar uma terra que manda leite e mel, Deus não chama para que morra no deserto. Deus não chama ninguém para fazer uma obra em que Ele promete que vai realizar frutos para que essa obra fique minguada. Não, Deus, se Ele promete, irmãos, Ele cumpre. Porque as suas palavras não caem por terra.
estamos num culto missionário. Nós estamos numa igreja que tem uma agência missionária, que evangeliza, que acredita nesse trabalho. E precisa mesmo, porque nós somos igrejas que acreditamos no cumprimento das promessas de Deus. Nós ainda cremos que Jesus Cristo cura. Nós ainda cremos que Jesus Cristo salva. Nós ainda cremos que Jesus Cristo liberta. E nós ainda cremos que aquele que for salvo vai morar na eternidade com Jesus. Então nós temos assunto para evangelizar. Nós não podemos ficar mais rodeando ao redor do monte, deixando o tempo passar, sem alcançar a promessa. E a promessa, a palavra de Deus para nós todos hoje à noite. Quanto tempo já nós estamos rodeando aí, sem irmos em direção à nossa promessa? Quanto tempo nós estamos vagueando, sem fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Qual é o problema que nos aflige, que nos deixa inertes, parados? O que é que faz nós deixar de avançar? Tem muita gente, irmãos, que fazem promessas geralmente no culto da virada. Você já viu isso? O culto da virada é o culto da renovação de promessas. O dia 31 de dezembro é o dia que todo mundo vem para a igreja, já vem com um voto pronto para fazer. Esse ano que vai entrar, eu quero ser melhor. Eu quero ofertar mais, eu quero dizimar mais, eu quero estar na escola dominical, nos cultos de doutrina, não vou perder mais culto. Porque o melhor lugar para se estar é na igreja, na casa do Senhor. Nós temos essa convicção. Nós temos isso porque nós aceitamos e cremos nessa promessa. Mas o dia vai passando, o dia primeiro vem, o dia segundo vem. E aí você vai dizer, não, mas agora eu também preciso descansar, estou de férias. Quando começar a trabalhar, então eu já pego tudo junto. E aí vai indo. E aí vai indo. E aí vai passando o mês de janeiro. E passa o fevereiro, março, abril, maio, o junho. E já é dia 6 de julho. E aquilo que você falou no culto da virada, qual é o balanço? Nós já estamos na segunda metade do ano. Já iniciamos a contagem final para o ano de 2025. E será que a nossa promessa está mais perto ou mais longe de quando nós começamos? Quantas vezes você contribuiu com a obra missionária este ano? Quantas prestações do carnê você trouxe? Quantas vezes você falou de Jesus para alguém que você prometeu e disse, esse ano eu quero falar pelo menos para 12 pessoas, uma por ano, por mês? O culto de missão é um culto para nós refletirmos sobre a nossa inércia, nossa estagnação na casa do Senhor. Quando Deus prometeu para Abraão um filho, irmãos, aleluia, ele não ficou esperando o Isaac descer do céu. A Bíblia diz que Abraão conheceu a sua mulher. Quem sabe esse termo conhecimento aqui, é que o Abraão foi fazer o bebê com a Sara. A promessa só iria nascer se Abraão fizesse o trabalho dele. Nasceu um filho na obra do Senhor. Para que nós possamos gerar filhos, nós precisamos fazer o nosso trabalho. E na obra do Senhor, os filhos não nascem de relacionamentos entre homem e mulher. Não é aqui uma relação afetuosa que vai ser, não. É uma relação de evangelismo. Você precisa se achegar a alguém que precisa ouvir e necessita, e você lançar a semente. Aleluia. E Jesus disse, olha, a semente que vocês têm que semear é a boa palavra. Aleluia. A semente, ela tem que ser lançada. E ela vai cair em 4 tipos de terra. Pode cair à beira do caminho, pode cair sobre pedras, pode cair
em terrenos rochosos, mas ela pode também cair em boa terra. A semente é a mesma, nós temos que lançar. Não desista, meu irmão. Se você já pregou, já evangelizou, já falou, já anunciou, mas não teve nenhum resultado, o resultado não pertence a você. Quem faz a semente germinar é a terra. A Bíblia diz que nós plantamos, mas Deus é que dá o crescimento. Um planta, um semeia, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Mas para que a semente possa crescer, para que a semente possa germinar, alguém tem que semear. E a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Né? Mas como serão enviados se não há quem os sustente, como dizia, né, o saudoso pastor Cizinho? Ah, mas como? E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 13, que Deus diz assim: olha, separa para mim a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. É parte da igreja fazer e andar e levar a preciosa semente. Conquistar aquilo que Deus prometeu para nós, parte de nós. Deus disse para Moisés: voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus. A região montanhosa dos amorreus era a parte mais difícil de conquistar. E eu acredito, pastor Samuel, que essa parte mais difícil, pastor Claudino, da conquista dos amorreus, a igreja quase que hoje no Brasil já não passa mais por isso. Mas quem é crente mais antigo sabe das dificuldades que existiam no evangelismo passado. Quando não se tinha prazer em falar que era cristão. Se chegasse em alguma empresa e dissesse assim: olha, eu sou crente, alguém já dizia: não quero saber de crente, aqui eu não contrato crente, aqui eu não quero saber dessa gente dos aleluia, porque era influenciado por falsas pensamentos, ideias das pessoas que dominavam da igreja matriz da época, que anunciavam: olha aí, existe um grupo aí de crentes. Mas aqui, hoje, já quase não precisamos disso. Esse tempo já passou. Nós já passamos por essa gente difícil, por essas conquistas. Hoje a igreja está com as portas escancaradas. Não se precisa mais estar escondido para cultuar. Não precisa mais estar debaixo de cavernas, dentro de cavernas, ou em grutas, ou em lugares escondidos para cultuar a Deus. Não. Hoje você pode anunciar abertamente: ei, faça uma visita na minha igreja. Ei, eu me congrego na igreja Assembleia de Deus, no Vale da Esperança. Lá nós temos um grupo de pessoas que não são perfeitos. Não vá para lá pensando que lá tem um monte de anjos de asas abertas e um monte de gente com o rosto brilhando e tudo perfeito. Não! Existem pessoas semelhantes a você, com as mesmas dificuldades, com as mesmas necessidades, mas lá nós estamos unidos em um propósito. Que propósito é esse? De que Deus nos salve, nos liberte. E Ele já me salvou, já me libertou. Antes eu bebia, antes eu jogava, antes eu fumava, antes eu me prostituía, antes eu mentia, antes eu roubava, antes eu fazia coisas erradas. Mas depois que eu conheci esse Jesus, a minha vida mudou. Eu não sou mais o mesmo. E a semente vai começar naquela vida a ser plantada, a ser semeada, a ser germinada, porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado, vai começar a conversar com aquela pessoa. Aleluia. Mas às vezes a gente fica mais preocupado com o que passa nas notícias da internet, nas notícias de fofoca. Agora tem fofoca gospel, né? Fofoca antigamente era considerado pecado de feitiçaria, né? Agora é gospel, evangélica, fofoca evangélica, né? E tem gente que se alimenta disso. Porque assim como tem a garça que anda sobre a lama e não se mancha, existe o urubu que procura carniça para se alimentar.
experimentar. Isso está dentro de cada um e do desejo de cada pessoa. Agora o crente salvo e redimido por Jesus, com as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, se alimenta do pão que desce do céu, do maná que Deus derrama toda noite como orvalho sobre a terra. Bebe da água que sai da rocha, fresquinha, sem gosto de sal, uma água que flui da rocha eterna chamada Jesus. Agora Jesus disse: aquele que beber dessa água jamais terá sede. O crente que bebe dessa água, ele não precisa procurar água em outro lugar. Glória a Deus, é verdade. Ele não precisa estar folheando, ou seja, hoje, né, é no dedo, digitando, procurando alguma coisa para se alimentar. Não, ele já está saciado. E quando ele vê alguma coisa assim, que ele passa por diante dos seus olhos, ele no seu coração diz: Senhor, tenha misericórdia. Porque Jesus disse: é necessário, ou seja, é impossível que se evite escândalos. Vai existir um escândalo, mas ai daquele por quem vier. E às vezes a gente fica mudo, porque começa a olhar essas coisas. E começa a pensar assim: meu Deus, o que é isso? A igreja, olha só para onde está indo. Queridos irmãos, isso faz parte daquilo que Jesus já nos falou. Isso faz parte dos percalços que o povo encontra quando passou pela terra. Quando eles chegaram no deserto, a primeira coisa que encontraram depois de caminhar 3 dias foi uma fonte de água amarga. Eles foram beber água, estavam com 103 dias caminhando. Quando chegaram num lago, na região de Mara, as águas eram amargas. Mas Moisés olhou para frente, e ele olhou os arbustos, e ele pegou um galho daquele arbusto, e ele jogou dentro daquela cisterna, e aquelas águas que antes eram amargas, agora se tornaram potáveis, doces, e o povo bebeu e se saciou. E ali naquela região eles encontraram 70 palmeiras. O povo que caminhava 3 dias com sede, cansado, agora encontra água fresquinha e sombra para se deitar. Por quê? Porque Deus cuida de nós. Essas coisas podem acontecer. Nós podemos caminhar alguns dias e de repente se encontrar com fontes amargas. Mais à frente podemos se encontrar com inimigos. Ali estavam os amalequitas. Estavam bravos, não, aqui ninguém passa, aqui ninguém. Mas Deus disse: não, eu vou mostrar para vocês hoje quem que guerreia por vocês, quem é que peleja pelo meu povo. Eu vou pelejar por vocês, basta apenas vocês lutarem que eu darei a vitória. Moisés subiu para o monte, estendeu as suas mãos, e quando as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo prevalecia. Mas quando as mãos de Moisés se baixavam, quem prevalecia era o inimigo. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que as mãos precisam estar levantadas. Quando Arão e Hur descobriram isso, foram lá e começaram a segurar. Então, descobriram o segredo da vitória. Então viram que precisava as mãos de Moisés estarem levantadas, e quando eles não conseguiam mais levantar, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo, e Moisés calçou os braços ali, com as mãos sempre estendidas, e o povo venceu o exército dos amalequitas. Isso quer dizer o quê? Que você que está na frente da batalha, você precisa de alguém que te dê o apoio. Você que está decidido a ir avante, evangelizar, você precisa ter uma base que te sustenta, que olhe por ti, que olhe a tua necessidade e veja o momento de intervir. E uma igreja, para que tenha sucesso na obra missionária, ela precisa ser uma igreja inteligente. Porque nem todo mundo, irmão, tem desejo de evangelizar, sair. Tem gente que diz assim: não. Para mim isso aí não dá. Mas tem outros que dizem assim: ai, que vontade que eu tenho de sair entregando folheto, evangelizando. Quando você encontrar alguém assim, irmão, sustente ele. Levante as mãos deles. Não abafe, não diga assim: isso aí é coisa de gente toda, não faz isso nada. Já tem os pastores que ganham lá,
Já tem um monte de gente lá. Isso aí é só coisa, isso é história, isso é balela. Esse negócio de religião, isso aí é papo furado. Esse negócio de Jesus não existe. Céu, inferno, e o céu é aqui mesmo, o inferno é aqui mesmo. E começa com aquele monte de fala para você, e você fica assim meio atribulado. Mas aí você tem a palavra, né? A espada do Evangelho, a espada cortante. E você lance contra essa pessoa o que Jesus usou contra o inimigo. Diz assim: vai de Satanás, vai para lá, deixa comigo aqui um negócio. Que negócio é esse de que eu tenho que multiplicar pedra em pão? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vai vir propostas indecentes, vai vir propostas do ruim. Quem sabe vem até proposta de glória para você. Como veio para um tal do discípulo de Paulo chamado Demas, né? Que saiu. E aí, quando Paulo passou lá por Troade, ele disse: eu vou acompanhar vocês. E acompanhou, foi junto com Lucas. Mas quando chegou lá na região da Macedônia, a Bíblia diz que ele decidiu voltar para a sua cidade, amando o presente século. Porque no momento que nós estamos vivendo, de repente você pensa assim: mas eu não sei, esse negócio aí, eu acho que eu vou aproveitar melhor aquilo que eu já tenho. Eu vou gozar da minha vida, porque agora que eu comprei um carro novo, então agora que eu vou passear, agora que a minha casa está arrumadinha. Tudo isso você pode ter, irmãos, mas não esqueça do compromisso que você tem com a obra de Deus. E quando você pensa assim, você está rodeando ao redor do monte. Você precisa partir para alcançar a promessa. Só foi possível entrar na terra, atravessar o Jordão, porque eles saíram daquele lugar. Chegaram às regiões em que Deus tinha falado para eles. E eles foram caminhando. E cada caminhada que eles faziam, a vitória ia chegando. Chegaram diante daqueles reis poderosos. Tinha um rei daquele lá, irmãos, que a cama dele media 4 metros, a Bíblia diz. 4 metros. O camarada era grande. Já pensou 4 metros, irmão? A cama do camarada para dormir era o maior rei. O rei chamado Og. Era o rei de Bazã. Hoje essa região é aquela região lá da Jordânia, no norte da Jordânia, da Cisjordânia. O rei poderoso. E o povo foi, e Deus disse assim: eu vou entregar nas mãos de vocês. Eu vou entregar a Sihon, rei dos amorreus, e eu vou entregar a Og, rei de Bazã. Eram os maiores poderosos da época, contra um exército que não sabia lutar. Mas quando Josué chegou naquela campanha, irmãos, Jesus, a batalha prevaleceu. E foi a luta, foi entrando noite adentro, pastor Claudino. Mas o Josué tinha o segredo da vitória. Josué sabia quem ele acreditava. Josué sabia que no passado o mar vermelho já tinha sido aberta, que as águas já tinham sido adocicadas por causa de um galho de árvore, que os amalequitas já tinham sido derrotados. E ele disse assim: nós não vamos deixar essa gente escapar. E ele fez aquela oração: sol, detente. Lua, te detenha onde tu estás. Já pensou, irmãos, o poder? A fé. E ele não é diferente de nós, não. Quem era Josué? Josué era filho de Nun, era da tribo de Efraim, era um jovem que estava lá sempre acompanhando aquilo que Deus mostrava para Moisés, estava ligado no manto, como diz o ditado, né? Estava sempre sintonizado naquilo que Deus tinha prometido. Era aquela pessoa que acreditava no que Deus tinha prometido para os seus pais. E eu vim nessa noite aqui para nós fazermos essa reflexão, para que nós não venhamos a nos deter no lugar onde nós estamos, para que nós possamos rever aquilo que nós realmente queremos na obra do Senhor. É um culto missionário. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você para ficar em pé nesse Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Quando Moisés morreu, o Josué ficou assim: e agora o que eu faço? Aleluia. O que eu faço? O que eu faço, Deus?
Ora, avance. Avance. Você está no percurso. Sabe o que Deus disse para Josué? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué podia dizer, mas no tempo de Moisés era melhor. Como tem às vezes o saudosista. No tempo do fulano, bom era no tempo do pastor José Alves. Aquele tempo era o tempo. Irmão, aquele era o tempo do José Alves. Agora é o tempo do pastor Jairo. Pastor Jairo é como Jesus. Não é. Assim como Josué não era igual com Moisés. Mas assim como Deus foi com Moisés. Glória a Deus. Ele disse, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O negócio não está em ser igual a Moisés. O negócio está na mesma direção do mesmo Deus. Porque Deus não mudou. Não mudou. Assim como ele, no passado, no pastor André Bernardino, no pastor Gunavinho, no pastor Daniel Berli, agora estamos fazendo aí 114 anos, né? De Assembleia de Deus aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil, aliás. Estamos já indo para o centenário aqui em Santa Catarina, 2031. Aqueles homens já não estão mais, mas a igreja no Vale da Esperança está aqui. O pastor Samuel está aqui. O pastor Gabriel está aqui. Glória a Deus. O pastor aqui, como é que é o nome do teu gênero? Albino? Está aqui. Aleluia. É o nosso tempo, irmão. É o tempo. Hoje tu és o Josué. Quem sabe o Moisésinho aqui já está chegando no pé do Monte Nebo, né? Para deixar uma Beatriz feliz da vida. Aleluia. É Deus. Mas é o nosso tempo. Quem quer uma oração nessa noite? Vamos orar, vamos curvar nossa cabeça, vamos. Todos nós precisamos, né? Parar de andar em redor daquilo que já venceu o tempo. Parar de estar andando em redor daquilo que já conhecemos o negócio. O negócio é avançar. Ali está confortável, ali já estava com a tenda armada, tudo certinho, estaqueado, tabernáculo montado, sacrifício todo dia, 3 vezes por dia, 1 vez por mês, aquela coisa vai, tá 40 anos, mata bezerro, mata cordeiro, vai, coisa, e as tendas no mesmo lugar. E a promessa ali na frente. Aleluia. Deus quer nos abençoar, irmãos, com aquilo que nos pertence, mas nós precisamos dar o primeiro passo, avançar. Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse culto maravilhoso, Senhor, pelos hinos cantados, pela tua palavra aqui falada, Jesus. Te louvamos. E nesse instante nós estamos com o nosso coração inclinado perante ti, Senhor. Nos ajude, Pai. Abençoa para que nós possamos dar continuidade à tua obra nesse tempo em que nós estamos vivendo. Esse tempo é o tempo em que nós recebemos de presente. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos a caminhar em direção à nossa promessa. Abençoa a igreja do Vale da Esperança. Abençoa o pastor daqui. Abençoa os obreiros, irmãos que estão envolvidos na obra missionária, aqueles que estão nos departamentos, Senhor, que a tua obra possa avançar, que o evangelho seja pregado, que a tua palavra genuína seja falada a tempo e a fora de tempo, Senhor, e que a tua obra seja concretizada em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos. Amém. Aleluia, louvado é o nome de Jesus.